Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo sobre a mediunidade. Eu baseio esse estudo num livro da Federação Espírita Brasileira, então essas ideias não são minhas, elas são boas demais, elas são feitas por uma equipe muito competente, muito dedicada ao estudo da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. O tema hoje é a prática da caridade como ação desobsessiva. Bom, tem uma série de vídeos falando sobre a obsessão. Depois vocês, quando acabarem de assistir esse vídeo, no YouTube tem uma playlist, vão lá, vejam, né? É interessante. O que acontece? A obsessão é um processo onde um espírito, quer encarnado, quer desencarnado, quer exercer um controle, impor a sua vontade a outro espírito. Esse outro espírito, que é o obsediado, pode ser encarnado ou desencarnado. Pois bem, quando uma pessoa se vê diante de um processo obsessivo, quando ela vê um familiar que está passando por um processo de obsessão, é muito natural que ela procure um centro espírita para ser realizado um trabalho de desobsessão, onde é cortada a ligação entre obsessor e obsediado. Como eu comentei já nos outros vídeos, não é tão simples como parece. A pessoa que está sendo vítima de um processo obsessivo, ela precisa ter um papel ativo para que esse laço seja de fato cortado. Como o título diz, a prática da caridade também tem uma ação contra o processo de obsessão. Ela rompe essa ligação. Por quê? Vamos entender. A obsessão, para se instalar, depende da sintonia entre perseguido e perseguidor. É dessa comunhão de pensamentos que se deve afastar. Hoje em dia é tudo diferente, mas antigamente também eu lembro que meu pai tinha um rádio maravilhoso. Ele tinha alguns botões que você selecionava ondas curtas, ondas médias, FM nem existia naquela época. E você apertava um botão e apertava umas teclas e no botão você sintonizava as estações. Era muito bacana porque eu conseguia sintonizar estações do mundo inteiro, principalmente em ondas curtas. Um paralelo hoje, né? Eu entro no YouTube, se eu quero, por exemplo, um canal sobre o espiritismo, eu vou lá, entro no meu canal, Liliane Baroni Ribeiro, tem várias playlists, tem a playlist do livro dos Espíritos, do livro Missionários da Luz e livro Mediunidade. Eu vou lá naquela playlist, escolho um vídeo e assisto. Eu precisei me sintonizar com o que eu queria. Caso contrário, por exemplo, eu quero saber mais a respeito do livro Missionários da Luz, mas eu entro na playlist do livro dos Espíritos. Não vai dar certo, por quê? Os temas são diferentes, então eu preciso entrar em sintonia para que eu consiga obter o que eu desejo. Obsessão é a mesma coisa. Eu preciso me sintonizar. Tanto se eu for obsessor como obsediada, precisa haver sintonia para que o pensamento circule de lá para cá e de cá para lá. Eu tenho que cortar essa ligação, senão é nunca que eu vou me separar, eu vou conseguir me desvencilhar desse processo obsessivo. A prática do bem pela vivência da caridade constitui a mais eficaz ação preventiva das obsessões. Então, nós estamos na época de pandemia, Covid, graças a Deus, uma parte significativa da população já está vacinada, se não tem as 2 doses quando necessária, pelo menos a primeira dose. Como é que eu me vacino
contra a obsessão? Na prática da caridade. Bom, beleza, tem que ser caridosa, tá? E o que é caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É a questão de número 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, agir de boa vontade. Indulgência com a imperfeição dos outros. Deixa para lá, né? Quem é perfeito, tudo bem, mas já que eu não sou, aceito também a imperfeição do outro. Perdão das ofensas. O cara pisa no meu calo, poxa, devo ter pisado tanto no calo dele, deixa quieto, tá tudo bem, né? Nós não podemos deixar de lembrar o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então não adianta que nós, espíritas, nos dediquemos horas e horas ao estudo do Espiritismo se nós não praticarmos a caridade. Não tem jeito, não vai para frente o nosso barco, né? Se nós não praticarmos a caridade, só blá 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 não vai fazer ninguém adquirir uma evolução espiritual. É óbvio que o estudo é necessário, porque se eu não sei o que é certo e o que é errado, eu não vou poder fazer o certo, não é assim? Mas a prática é fundamental. Por isso, eu convido vocês a estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e um item em especial: perdoai para que Deus vos perdoe. Se vocês estiverem assistindo a esse vídeo pelo YouTube, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Se gostaram do vídeo, curtam, que aí o YouTube vai entender como um vídeo relevante, vai divulgar, e assim a gente divulga o Espiritismo. Compartilhem, se quiserem, deixem os seus comentários. Até a próxima. Muito obrigada.